No dia 2 de outubro, a gente tem a lua nova iniciando um novo ciclo marcado pelo eclipse no signo de Libra. E aí, como será que essa lunação vai ser afetada por esse poderoso fenômeno? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. A lua então encontra com o sol, marcando ali a lua nova, iniciando uma nova fase, renovando os potenciais e seguindo ali para os próximos 28, 29 dias, que é o período máximo que dura uma lunação. Lembrando que a lua é muito importante para a astrologia porque indica o fluxo. A lua coloca tudo em movimento. A partir desse encontro que vai acontecer em Libra, e a gente não pode esquecer que é uma lua eclipsada, então tá aqui o vídeo do eclipse, para quem não assistiu, dá uma assistida, porque não dá para trabalhar nessa lunação sem considerar a energia do eclipse. Mas também o potencial ali de social, de estética, de beleza, de tudo aquilo que o Libra representa. Tem vídeo aqui também falando do signo de Libra, dá uma assistida também. Mas como o social está sendo afetado, como as relações estão sendo afetadas, a partir dessa renovação, a Lua em seguida toca todos os pontos do nosso mapa. O Sol dura um ano fazendo a volta na roda zodiacal, mas é a Lua que, depois de encontrar com ele, distribui esses potenciais. Então, por isso que a Lua e os temas que ela representa, como o emocional, a intuição, a sensibilidade, é muito importante para a astrologia. Quanto mais a gente se atentar para esse lado lunar, melhor. Vamos direto para a mandala para a gente ver quais os potenciais, uma mudança aqui no formato. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, Estamos experimentando um novo formato e se isso está sendo agradável aí. O que vocês pensaram a respeito, Digam aí no comentário. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala da lua nova na tela, então tá aqui, aquela mesma mandala que a gente analisou para o vídeo do eclipse. Então tem que considerar, Sol, Lua, Lilith, Mercúrio, durante também essa fase de lunação. Tá eclipsado. O que a gente vai fazer a partir de agora? Como que a gente vai usar esse potencial? Como que a gente vai, principalmente, compensar isso no plantio dessa fase? Está iniciando um projeto novo, a energia do eclipse tem que ser compensada. Aquilo que a gente não está enxergando, a gente tem que fazer um esforço maior, porque senão o eclipse suga, entre aspas, a energia dessa lunação. Então é muito importante, para aquilo que está em andamento, principalmente, é preciso considerar a energia de todos esses planetas, assim como também a quadratura com Marte. Então não vai adiantar a gente tentar fazer as coisas em relação à lunação se a gente não compensar essa energia do eclipse de alguma forma. Nem que seja tentando olhar de uma outra maneira, para esses temas que estão sendo tocados pelo eclipse, ou para esse tema que a gente quer aplicar a energia do eclipse. Então é muito importante nesse sentido também, porque senão a gente perde a visão. Então, às vezes, aquilo que a gente queria fazer, a gente não consegue atingir por conta disso. Então, o ascendente ali a 11 graus de peixes, a gente já viu isso. Incorporar também empatia, sensibilidade, compaixão, amor incondicional, evitando fugas. É o signo mais água de todos, então tem as questões emocionais envolvidas. De certa forma, pode ajudar a gente a clarear as coisas. A partir do momento que a gente faz aquela vazão, que eu sempre falo aqui no canal, a gente consegue ter uma clareza maior sobre as nossas necessidades, o emocional, a nossa essência, conforme está sendo tocado ali pelo eclipse. Mas também as questões do feminino, Muito importante ressaltar durante esse período a luta do feminino e também, por espaço, contra a misoginia, se posicionar contra qualquer postura agressiva, abusiva, tóxica, A gente tem que se posicionar contra isso e não endossar pessoas, cometam esse tipo de atitude publicamente, mas também aqueles comportamentos que a gente sabe que acontecem na vida privada
e que muitas vezes a gente passa um pano ali, deixando, né, fingindo que não está vendo, e é onde muitas vezes mais tarde manifestam agressões. A comunicação também, porque o Mercúrio está nesse jogo aqui. Tudo isso impulsionado pela quadratura com Marte, o incômodo, né, a necessidade de agir. Então a gente tem que ter uma visão mais ampla conforme a bússola em Sagitário para conseguir sair desse, né, embate aqui com a energia do eclipse. É a mesma mandala, né? Tá aqui o horário acontecendo no dia 2 de outubro, então a gente precisa clarear a visão, ter uma visão mais ampla, enxergando além para conseguir lidar e aproveitar, né, compensar, melhor dizendo, a energia do eclipse durante essa lunação. Já a mandala do quarto crescente, que vai acontecer no dia 10 de outubro, né, às 15h54 do horário de Brasília, momento em que o Sol e Lua formam a quadratura exata, marcando a fase de quarto crescente. Então tá aqui, a Lua vai estar em Capricórnio, né, com essa tensão que a gente precisa considerar. Então não somente o social, que é onde o Sol está, mas também aquilo que a gente faz bem feito, né, a nossa estrutura, a responsabilidade de cada um de nós. Capricórnio pede ordem, pede disciplina por ser um signo regido por Saturno. Então a gente precisa compensar isso também, né? Porque no momento em que há o desafio ou o crescimento da energia dessa lunação, a gente não pode balançar duvidando daquilo que foi plantado. Por isso que o ideal é sempre plantar muito bem, para que quando começar o desafio a gente já tenha muitas vezes ali a capacidade de lidar com isso. E isso vem como? Né? Colocando o nosso melhor, sendo responsável e evitando que o Capricórnio traga a necessidade da gente se fechar, porque essa energia aqui acaba dificultando a gente entrar em contato com o lado emocional, onde muitas vezes a gente acredita que precisa construir uma muralha em volta, né? Uma espécie de proteção ali para a gente se blindar o máximo possível. A gente vê também que tem um sexto aqui já com Saturno. Saturno que rege, né, o próprio signo de Capricórnio. Colocar o nosso melhor, respeitando o tempo, de forma mais estruturada, conforme a energia de Saturno, vai ser também indispensável para que a gente não só compense aquilo que estava plantado lá durante a lua nova com o eclipse, mas que a gente continue desenvolvendo a partir de agora. Outro sexto que a Lua faz é com a Vênus a 21 graus, né? Bem próxima aqui. Então essa questão emocional, e a gente vê interessante, né? Porque a Vênus é regente de Libra, onde o Sol está passando. Então é necessário também que a gente trabalhe o emocional por conta dos relacionamentos, dos afetos. E é uma Vênus de Escorpião, é uma Vênus intensa, uma Vênus profunda, uma Vênus que muitas vezes é passional, explosiva até. Então precisa ter também um trabalho de limpar o campo emocional. Não é se fechar, né? Presta atenção aqui. Não é se fechar, mas como que você vai trazer uma maior estrutura, concentrando no eixo interno, né? Centrando em si, para que você lide de uma outra forma. Porque o Capricórnio muitas vezes vai fazer a gente pensar que é preciso erguer uma muralha. Do contrário, vai se sentir exposto, né? Tem vergonha de demonstrar emoção. Porque tem que ser essa pessoa de autoridade, essa figura de autoridade. E não é que todo mundo é assim, mas durante essa fase a gente comporta um pouco nesse sentido. E afetando a Vênus, né? Afetando ali os relacionamentos, é necessário também a gente ter uma atenção especial para não impactar negativamente. Faz uma oposição também com Marte, né? O Marte está no signo regido pela Lua, então é o ponto onde ele está mais enfraquecido e precisa ser compensado. Às vezes a gente vai achar que precisa trazer toda uma ordem, toda uma disciplina, militarizar o emocional, por assim dizer. Então vou criando etapas, né, e vou ficando rígido para demonstrar as minhas emoções, ao mesmo tempo que ela oscila para o lado do Marte, né,
que também faz a quadratura com o Sol, formando essa grande quadratura T, gerando uma impulsividade muito grande. Então, às vezes, se de um lado a gente pensa que tem que ter uma certa estrutura, um planejamento, agir com calma, agir com sabedoria e maturidade, do outro lado vem o emocional. Então, Marte está envolvido com esse lado emocional, isso pode causar ali uma espécie de impulsividade muito grande, fazer com que a gente tome atitude, achando que é preciso agir de qualquer maneira para compensar aquilo que foi plantado lá no início. Então, é muito importante também dar essa vazão, fazer essa limpeza, tirar essa carga para que um fluxo positivo possa acontecer, firmando o curso para garantir que o resultado seja positivo. Mais uma vez, o signo de Peixes no ascendente, então a gente tem empatia, né? Amor incondicional, sensibilidade, o oceano quase infinito, mas também é muito sensível. E lá também a repetição do signo de Sagitário como bússola. Então ampliar o horizonte também durante essa fase de quarto crescente. Já a lua cheia vai acontecer no dia 17 de outubro, às 8h26 do horário de Brasília. O Sol a 24 graus de Libra e a Lua a 24 graus de Áries, formando a oposição, aspecto que marca para a astrologia o momento da lua cheia, né? Então é o momento que tudo vem ao auge, à tona, a energia se torna mais forte e a gente precisa considerar quais foram os resultados até aqui. Ainda não é o fim do ciclo, vale a pena lembrar, mas a gente precisa continuar com aquilo que foi revelado. Então a lua cheia sempre traz essa força muito grande para mostrar as coisas. Só que a gente tem que tentar evitar fechar os olhos. E nesse momento da oposição também, ela forma aqui uma conjunção com Quirón e com Ares, né? São energias que a gente precisa considerar, porque o Quirón pode mexer com a ferida incurável, com esse foco no emocional. A gente está enxergando o auge, a gente está trazendo tudo à tona, mas também movimentando esse lado da ferida. Então, às vezes, vai ser necessário dar vazão a isso também, acolher, né? Porque o Quirón mexe muito, o Quirón em Áries, né, tá mexendo muito com esse lado masculino, da energia masculina. Então, quais são os temas que envolvem isso que a gente precisa se atentar? Além do que tem a Ares ali, né? A Ares que mexe muito com questões de discórdia. Tem vídeo aqui no canal também para quem quiser entender um pouco mais. Como que nós podemos, a partir dessa carga emocional, desencadear situações de discórdia, desencadear situações de conflito nas relações, principalmente no momento dessa lua cheia. Então o auge, que traz tudo à tona, tem um risco muito grande da gente embarcar nessas correntes a partir da dor, do incômodo emocional, causando ali muitas vezes situações de desentendimento, né, semeando discórdias, por assim dizer. A gente tem aqui, mais uma vez, a quadratura com Marte, a 22 graus, né? É uma quadratura quase exata, algo que está sendo recorrente desde o início desse ciclo. Ou seja, as atitudes vão ser muito importantes ao longo de toda essa lunação. Aqui também ela faz uma quadratura com Plutão, a 29 graus, pedindo limpeza, pedindo purga, né? Olha só o que eu estou falando. Então, no momento que está sendo tudo revelado sobre esse ciclo, tem também a energia forte de Plutão, mostrando para a gente que muitas vezes vai precisar de limpeza, de purga, de lidar com tudo aquilo que é negativo e que está vindo à tona a partir desse auge, né? Porque disso depende o restante do ciclo. Mas principalmente da gente fazer essa limpeza. Um sexto aqui com Júpiter, o que tende a expandir tudo isso, sendo favorável, benéfico, né? O Júpiter que é considerado o grande benéfico aí da astrologia. Então a gente tem uma força muito grande para crescer, para expandir tudo isso. Quer dizer que para o positivo, mas também para o negativo. Ou seja, vamos pensar, né? Tem o Quirón, tem a Ares, tem Marte, tem Plutão. Então, são forças muito grandes atuando no campo emocional no momento da lua cheia. Uma lunação que começou eclipsada. Então o auge vai ser de muita carga. O Júpiter pode
ser o benéfico, ser aquilo que a gente está precisando para suavizar tudo isso, ou ele vai expandir toda essa dificuldade, criando ainda mais empecilhos. Então a gente precisa olhar muito para o campo emocional ao longo de toda essa alunação, porque se chegar ao auge lá no dia 17 de outubro com toda essa carga, pode ser que a gente estoure, né? Porque a gente tem de lado Marte impulsivo, né? Ares mexendo ali com discórdias, Ares em Áries, né? Então é conflito na veia, e ainda atravessado por esse Plutão, torna tudo mais profundo, mais intenso, mais explosivo, é muita carga. Então ao longo, né, desde a lua nova, não só por conta do eclipse, mas também por causa do momento aqui da lua cheia, né? Que o momento que eu falei de muita intensidade, ainda mais com todas essas energias. Então, para a gente aproveitar o Júpiter, a gente tem que olhar para esse emocional, para aquilo que está sendo trabalhado ao longo desse ciclo e enxergar as vulnerabilidades, atuando para garantir que se manifeste o aspecto benéfico dele. Agora, o ascendente a 13 graus de Sagitário, então a gente pode incorporar uma visão mais ampla, um otimismo, uma fé que vem do próprio Júpiter para aproveitar nesse sentido. Então é algo que a gente precisa, de certa forma, se aventurar também, né? O Sagitário é um signo brincalhão, é muito otimista, mexe muito com isso, e a gente pode aproveitar nesse sentido para suavizar, mas também não pode esquecer que ele é o mais fogo de todos e é dado esse otimismo, essa confiança em coisas que muitas vezes não existem. E aí manifesta o negativo do Júpiter. Então a gente tem que pensar também nesse lado para atuar favoravelmente aí. Lá no meio do céu está o signo de Virgem, né? Então durante essa lua cheia, a gente precisa analisar os resultados. A gente precisa ter um olhar mais cético até. Acreditar que tudo vai dar certo é bom? É, mas olha tudo que a gente tem, né, nesse momento aqui do auge. Como que a gente vai simplesmente acreditar que está dando certo se o Júpiter muitas vezes está expandindo a dificuldade? Então eu preciso olhar mesmo para a vulnerabilidade para trazer o positivo, para trazer o benéfico de fato. E o signo de Virgem no meio do céu pede que a gente atue dessa maneira, enxergando, né, analisando, tendo uma espécie de um ceticismo mesmo para ver, não, será que aquilo ali está acontecendo mesmo ou é tudo uma viagem da minha cabeça? Porque senão se perde nesse excesso de confiança que pode também gerar uma ilusão. A gente precisa focar também, conforme a bússola ali do meio do céu em Virgem, naquilo que pode ser consertado, né, aprimorado, naquilo que pode ser útil. Então, ou seja, o que a gente está trabalhando nessa alunação pode ser beneficiado dessa energia. É uma energia para servir, mas principalmente para consertar algo. Então, se não está indo num caminho legal, a gente pode tentar contornar isso também. Já o quarto minguante acontece no dia 24 de outubro, às 5h02 do horário de Brasília. E aí a gente já vai ter uma mudança, né? Porque o Sol já vai ter ingressado em Escorpião, tá aqui a 1 grau, e a Lua a 1 grau de Leão. Não, o convite para introspecção a partir dessa quadratura minguante, que começa o fechamento do ciclo, né? Para a gente se voltar mais para dentro, fazer aquele trabalho de jogar fora o que não prestou, abandonando comportamentos, principalmente liberando espaço para que algo novo surja na próxima fase, né? Na próxima lunação. Isso vai acontecer com o signo de Escorpião, né? O Sol já vai ter ativado o Escorpião, então é muito intenso, é profundo, é para transformação, mas também traz o potencial de limpeza, de cura que pode estar faltando aí ao longo dessa mandala, né? Dessa alunação tão intensa, iniciada pelo eclipse, marcada por Marte, né, até a fase cheia, e agora a gente começa a ver que é o momento de jogar muita coisa fora, de desapegar. Mas será que a gente vai ser capaz? Porque às vezes também nós não vamos tentar enxergar o que é preciso fazer, esse trabalho de aprofundar, de buscar internamente muitas vezes aquilo que a gente precisa para abandonar mesmo, fazer essa renovação e garantir que
o próximo ciclo seja positivo. Então essa é uma alunação bem desafiadora e a gente precisa pensar nisso também a partir de agora. E é uma alunação marcada por Marte, né? Do início ao fim. Olha aqui o Marte, né? A Lua se afastando da conjunção. Ou seja, as nossas atitudes vão ser muito importantes durante esse período. A gente vê aqui também que tem o Plutão também em oposição, continua a necessidade de purificar o campo emocional, ou seja, do início ao fim, gente, é prestar muita atenção naquilo que está sentindo, porque se deixar essas cargas acumuladas, o risco de não só prejudicar o que está em desenvolvimento, mas também de ficar com essa carga toda aí explosiva dentro, né? Como eu falei, aquilo que a gente sente de negativo, principalmente, tem que ser jogado para fora. Isso está sendo mostrado mais uma vez aqui na mandala, porque também tem um trígono aqui com Netuno. Então fala muito sobre a sensibilidade, né? Aquilo que muitas vezes a gente pode confundir, mas é um trígono, é uma energia fluente. Pode ser que a gente não sinta esse incômodo, mas vale a pena atentar também, porque pode nublar o campo emocional, evitando muitas vezes que a gente enxergue o que precisa ser limpado nesse período de maior introspecção e prejudique o andamento, né? Prejudique aquilo que a gente está desenvolvendo, também a finalização do ciclo, como eu já falei. O Urano aparece aqui também formando um sexto, né? Mostrando que há sim potencial de imprevisibilidade. Então a gente tem os 3 transpessoais influenciando o campo lunar. No dia vai ser muito rápido todas essas influências, né? Às vezes vai ser até difícil a gente ver essas rupturas todas, esses momentos aqui que o Urano pode causar, principalmente por ser uma energia forte. Mas também a gente tem que considerar que o Urano está influenciando Marte, que está impulsivo, né? E imprevisível de resultados, à medida que também se aproxima de Plutão. Com essa conjunção lunar, no momento então do quarto minguante, a gente precisa sim jogar fora aquilo que não prestou urgente, fazer a transformação, fazer essa limpeza, né? A partir de situações que podem ser consideradas como crise, porque vale a pena lembrar que o quarto minguante é uma tensão, é um incômodo, a gente não consegue ignorar, para fazer toda essa renovação aí que pede, né, essa alunação. E a Vênus está aqui também um pouco distante no jogo, mas recebendo um trígono da Lua. E já é uma Vênus que entrou em Sagitário, então a gente precisa considerar também o otimismo, né, a fé, mas principalmente esse se aventurar nas relações. Porque se a carga emocional não for bem trabalhada, impacta também esse sistema durante essa fase final aí da alunação. O ascendente a 25 graus de Libra, né, onde foi iniciada essa alunação, a partir da lua nova no signo de Libra. Então pede também que a gente busque, né, incorporar diplomacia, harmonia, que a gente traga o Libra positivo, né? Dando um refinamento. Com essa carga toda que vem à tona, a gente pode dar uma refinada, mas também a gente tem que considerar o outro nessa jogada. Muitas vezes a nossa carga vai ser muito grande e impacta no outro, e vice-versa, né? Então o outro também tem que fazer o trabalho, porque o Libra é isso, é a possibilidade da gente equilibrar, da gente muitas vezes fazer esse meio de campo aí, né, estabelecendo uma relação mutuamente benéfica, usando a balança do signo, que é um dos símbolos ali do signo, para equilibrar e não para descompensar, né, pendendo de um lado só, para um lado só, pesando para um lado só. Então vale a pena também incorporar essa energia daquilo que é também estético, né, da importância que o outro pode ter durante esse movimento aí. Contar com os outros pode ser necessário também. E no meio do céu, como bússola, o signo de Câncer, o signo que a própria Lua rege. Então tem que ter
empatia, sensibilidade, acolhimento. O Câncer é um signo que busca muito proteção e busca também nutrição. Parece meio contraditório, mas a gente precisa acolher aquilo que não deu certo, até para a gente fazer uma limpeza também. Porque muitas vezes a gente fica revoltado, né? Porque a gente não teve o resultado esperado nesse movimento aí final. Lembrando que o ciclo lunar é muito rápido. E a gente precisa trabalhar dentro dos 28 dias aí com essa energia da alunação. Não quer dizer que o que não foi feito nesse período não vai dar certo. Pode continuar, seguir a partir dali, mas aproveitar esse movimento para renovar. E o signo de Câncer muitas vezes busca, né? São dois signos ali que tem uma certa similaridade. O Libra pesa muito para o lado do outro para ter as próprias opiniões, e o Câncer às vezes vai buscar a segurança a partir da aceitação social daquele grupo, né, daqueles que estão ali dentro do abraço do caranguejo. Então vale a pena muito também considerar, porque é preciso acolher, né, lembrar que muitas vezes há todo um contexto desfavorável para alcançar aquilo que foi proposto. Isso também precisa de acolhimento. Não, eu tentei o meu melhor, eu fiz o meu melhor. Lembra que eu falei isso durante o quarto crescente, que era preciso dar o seu melhor? Colocando isso também diminui a exigência, diminui essa cobrança interna que pode levar a uma maior impulsividade conforme a energia de Marte, né, para achar que precisa fazer para ontem aquilo que não fez ao longo dessa alunação. Mas o principal é ter sensibilidade para perceber o que precisa ser eliminado, o que precisa ser jogado fora. Para fechar, o spoiler de sempre da próxima alunação, que vai acontecer no dia 1º de novembro, às 9h46 do horário de Brasília, Sol e Lua em conjunção no signo de Escorpião. Não vai estar eclipsada, já é uma boa notícia, né? Mas vai pedir que a gente lide com a carga. Lide com o emocional por conta da passionalidade que o escorpião pode trazer, daquilo que muitas vezes precisa ser limpado, transmutado, transformado a partir das crises, renascendo das cinzas, né? Ou seja, tudo aquilo que foi desde o quarto minguante até essa fase nova, né? Essa lua nova no dia 1º, a gente tem que ter feito todo um processo de purificação para garantir que neste momento a energia seja recebida e que a gente possa de fato usar essa energia do próximo ciclo favoravelmente. Ou seja, né, muita coisa precisa ser pensada, há potencial de cura, sempre que a Lua está passando em Escorpião eu falo isso, mas essa cura não vem do nada, então vamos atentar para isso também. O que não foi feito na Lua minguante, né, no quarto minguante em diante, precisa dessa intensificação a partir de agora, porque se tiver com a água suja, dificilmente vai gerar coisas positivas ali. Então tem que fazer todo um processo, mais uma vez, de limpeza, de purga, trazendo leveza para aproveitar os potenciais dessa alunação. Voltando então para a lua nova em Libra, que vai acontecer no dia 2 de outubro, a gente tem que compensar a energia do eclipse, mas também trabalhar com Marte ao longo de toda a alunação. E a gente vai precisar ter isso muito em mente para aproveitar todos os potenciais dessa alunação e garantir, né, que a gente consiga compensar a energia do eclipse. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas exclusivas, mandalas antecipadas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.